Amém, irmãos? Então, nessa manhã, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, estaremos dando continuidade. Deixe a sua Bíblia aberta. Gostaria de estar orando mais uma vez, juntamente com os irmãos. A minha oração, ela vem se unir a todas que já foram feitas até o presente momento. Amém? Ó Deus, amado e supremo, eu louvo e engrandeço o teu santo nome nessa manhã, juntamente com meus irmãos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia ela se estende de geração em geração. Senhor, nós nessa manhã já desfrutamos de tantas coisas maravilhosas nesse lugar. A comunhão, o café da manhã que o Senhor nos proporcionou, o ensino maravilhoso sobre a teologia pactual. E continuamos aqui, Senhor, ainda mais uma vez para ouvir nesse momento a Tua santa palavra que falará aos nossos corações. A minha oração é que a Tua palavra sendo ministrada, ela venha encontrar corações, Senhor, que estejam como uma boa terra preparada pelo agricultor, adubada, Senhor, para receber a Tua palavra e que ela venha germinar, crescer e dar frutos para a louvor e glória do Teu santo nome. Como é maravilhoso nós estarmos aqui, Senhor. Eu louvo o Teu nome por cada família aqui representada. Oro, Senhor, para que se houver alguém enfermo em nosso meio, o Senhor venha, Senhor, dar o milagre da cura para esse irmão, porque nós sabemos que a Ti pertence todas as coisas, porque o Senhor é soberano, o Senhor é santo, e não há nada que seja impossível para o Senhor. Oro em agradecimento ao Senhor, pedindo perdão pelas minhas falhas e pelas falhas da minha família, da minha casa. Oro ao Senhor, Pai, pedindo, Senhor, que venha restaurar, Senhor, o vigor espiritual daquele irmão que está desanimado. E que Teu nome seja glorificado através do Teu povo, através da Tua igreja, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Amém, meus irmãos? Irmãos, no domingo passado, dos versos de 1 a 5 de 2 Tessalonicenses, nós vemos que logo após a sua saudação, que está nos versos 1 e 2, o apóstolo Paulo, no verso 3, ele inicia, então, o assunto da carta dizendo que se sente no dever de agradecer a Deus pela fé e o amor que a igreja de Tessalônica tem demonstrado. Uma igreja nova, irmãos, uma igreja recém-formada. Mas o Paulo agradece a Deus porque ele olha para aquela igreja e ele vê uma igreja que tem uma fé verdadeira e que o amor entre os irmãos, ele se espalha. Uma fé crescente. E ele chega em dado momento a falar então que a fé daquela igreja tem sido motivo de ele testemunhar a outras igrejas sobre a fé daqueles irmãos. Porque aquela fé daqueles irmãos é uma fé que vem crescendo além daquilo que ele, como plantador, ele espera, né? Porque nós sabemos, né, quem lida com plantação sabe, que você implantar uma doutrina, ensinar uma doutrina para uma igreja, é algo que demanda um tempo. E o Paulo vê então que aquilo que foi ensinado para aquela igreja tem sido assimilado de tal forma que a fé daquela igreja ela cresce, é uma fé que se expande, né? Tanto é uma fé crescente que mesmo apesar das perseguições que aquela igreja está sofrendo, nós vemos irmãos sendo mortos ali na primeira epístola nós vimos isso, que tem irmãos que estão morrendo e outros estão ficando preocupados porque aqueles irmãos, né, morreram antes do Senhor voltar. Mas mesmo assim, em meio a essas perseguições, e a perseguição, irmão, ela é algo que serve para uma coisa. Ela tanto serve para mostrar a verdadeira fé, como ela serve para mostrar a falsa fé. Porque quando a fé é uma fé fingida e mentirosa, ela não suporta a perseguição. Quando a fé não é uma fé verdadeira, irmãos, a primeira coisa que a pessoa faz quando acontece algo de ruim é abandonar, né? Mas aquela igreja não.
aquela igreja, mesmo sendo perseguida, aqueles irmãos se mantinham unidos, se mantinham firmes, se mantinham perseverantes, porque a fé deles era uma fé verdadeira. A semente que havia caído no coração daquele povo, ela havia germinado, ela estava produzindo frutos. E eu citei, inclusive, no domingo passado, né, ali em Mateus 13, quando Jesus fala da parábola do semeador, que quando a semente cai em terreno pedregoso, né, o momento parece de alegria, mas só que a fé não é verdadeira porque ela é uma fé sem raiz. Mas que quando a semente da palavra de Deus ela cai num terreno firme, e esse terreno é o nosso coração, irmãos, e ela cai numa terra boa, ela encontra uma terra boa, essa semente ela germina, ela dá fruto, ela cresce. E uma semente que cai numa terra firme, ela vai dar planta com raiz. É que nem a palavra de Deus quando ela cai num coração que está, preparado para receber a palavra de Deus, um terreno bom. Então a igreja de Tessalônica, ela é uma igreja que foi uma semente lançada numa terra boa. Então mesmo a perseguição, mesmo as aflições, não abalavam aquele povo, né? E nós vemos também o Paulo dizendo que é justo que Deus recompensasse aqueles irmãos pela sua perseverança no momento das aflições. Que aquela perseverança que eles tinham era uma prova de que eles verdadeiramente eram um povo que estavam sendo salvos por Deus. Porque somente um povo salvo, um povo que realmente é um povo de Deus, irmãos, ele consegue passar pelas provações e pelas perseguições. Porque aqueles irmãos, eles tinham simplesmente a oportunidade de, negando Jesus, cessarem a perseguição que estava sobre eles. Mas a perseverança deles, que não era deles mesmos, mas era dada pelo próprio Deus, fazia com que fosse denotado que aquela igreja realmente era uma igreja que amava ao Senhor. E nós vamos, então, nessa manhã, meditarmos em mais alguns versículos, do versículo 6 ao versículo 12. E nós vamos ver, irmão, nesse texto, você pode ler o capítulo 1 depois, que Deus, na verdade, Ele vai dar alívio para o seu povo, da mesma forma que Ele vai punir, né, os ímpios. Da mesma forma que Deus vai dar alívio para o seu povo, Deus, Ele é um Deus que vai punir os ímpios. Nós vamos estar vendo isso no restante desse capítulo nessa manhã. Vamos ler do versos 6 ao 12, que vai dizer assim: pois de fato é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação aos que causam tribulações a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio, juntamente conosco. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com seus anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando Ele vier naquele dia, para ser glorificado com seus santos e ser admirado em todos os que creram, isto inclui vocês, que creram em nosso testemunho. Por isso, versículo 11, também não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos de sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês e que vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?
Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, nós vemos que algumas pessoas, possivelmente adeptos de uma teologia liberal, né? E que fazem dicotomia entre o Deus supostamente duro, né, do Antigo Testamento e do Deus bom do Novo Testamento, o Deus bom e amoroso do Novo Testamento, né, porque para algumas pessoas, né, o Deus do Antigo Testamento é um Deus duro, e o Deus do Novo Testamento é um Deus bom, é um Deus amoroso, falam isso como se houvessem dois deuses, e na verdade, meus irmãos, o mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Não existe diferença. Não existe diferença nenhuma do Deus do Antigo para o Deus do Novo Testamento. Só que algumas pessoas olham para um texto como esse e tentam até mesmo, por causa dessa dicotomia que fazem, rejeitar um texto como esse. Como assim um Deus que vai punir? Um Deus que vai castigar? Sim, irmãos. É um Deus que irá punir e um Deus que irá castigar. Da mesma forma que puniu no Antigo Testamento, punirá também no Novo Testamento. Não existe diferença. E quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos que o Senhor Jesus, nas suas próprias falas, e os escritores do Novo Testamento, eles têm uma linguagem dura sobre o castigo do ímpio. Tanto o Senhor Jesus, como os demais escritores do Novo Testamento, todos eles têm uma linguagem dura sobre o castigo dos ímpios. Isso é uma coisa que nós não podemos negar, irmãos. Porque nós vemos aqui, olha, versículo 6. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado do céu com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. É isso. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação a quem hoje causa tribulação. E dar alívio àqueles que estão sofrendo, àqueles que estão sendo atribulados, que estão sendo perseguidos. E ponto. É o que Deus fará, irmãos. Porque Deus, Ele exercerá a sua justiça. Deus exercerá a sua justiça. Só que as pessoas, elas olham para o Deus do Novo Testamento e só enxergam um atributo no Deus do Novo Testamento, que é o atributo do amor. Eles enxergam o atributo do amor e esquecem o atributo de Deus que se chama justiça. Mas Deus exercerá tanto um como o outro. Deus exercerá o seu amor para com aqueles que o amam e exercerá a sua justiça para com aqueles que o odeiam. Mas, pastor, as pessoas lá fora não odeiam a Deus, odeiam. Elas odeiam a Deus. Elas odeiam o que Deus fala. Elas odeiam os mandamentos do Senhor. Elas odeiam. Elas rejeitam o sangue de Jesus Cristo. Elas rejeitam, elas pisam no sangue de Cristo. Quando elas negam o Senhor Jesus, elas pisam no sangue de Cristo. Então, o Senhor, Ele dará alívio para os que estão sofrendo por causa do seu nome, e Ele punirá aqueles que provocam sofrimento. O texto é claro, irmãos. Não adianta nós querermos fazer uma dicotomia, fazendo de conta que o Deus do Antigo Testamento é um e que o Deus do Novo Testamento é outro. Se você pensa assim, meu irmão, você está enganado. Se você pensa assim,
você está caminhando para o inferno. Se você acha que você pode ser um falso crente e está tudo bem, tu está caminhando para o inferno. Você está caminhando para o inferno, eu te digo com todas as letras. E não é baseado no que eu acho, é baseado no que a palavra de Deus diz. Se nós achamos que podemos nos denominar cristão e andarmos de qualquer jeito, e eu não estou falando nesse momento de roupa, eu estou falando de postura, de conduta. Se você pensa dessa forma, você está caminhando literalmente para o inferno. Porque você estará pisando o sangue de Jesus Cristo. Quando Paulo ele escreve a Timóteo, em sua segunda epístola, no capítulo 4, no verso 14, ele vai dizer assim, olha, Alexandre o latoeiro me causou grandes males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Você vê que não é só fala do Senhor Jesus? Irmãos, se nós olhamos para esse mundo corrompido que nós vivemos, e nós vemos que todo país tem sua lei, cada cultura tem a sua lei moral, e cada país pune os criminosos da sua nação com suas leis. Você acha que Deus vai deixar de punir o mundo ímpio segundo a sua vontade, segundo as suas leis? Porque Deus tem uma lei estabelecida para todos. Os 10 mandamentos. É a lei moral para todos os homens. Não estou dizendo que essa lei tem poder para salvar. Tá? Entenda bem. Não estou dizendo que a lei tem poder para salvar, porque a salvação é só através de Cristo. Mas quem é salvo em Cristo obedece à lei. Então, se cada nação tem a sua lei, muitas delas têm até a pena de morte, você acha que os Deus justo e perfeito não punirá aqueles que vivem quebrando a sua lei? Pisando o sangue de Cristo, vivendo fora da sua vontade? Irmãos, isso é um engano. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação e dar alívio aos que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado nos céus com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Pastor, por que o senhor está falando de uma punição? Mas muitas vezes eu olho, eu sendo atribulado, e eu vejo o ímpio que pratica o mal vivendo bem. Pastor, muitas vezes eu olho, a igreja sendo perseguida e os perseguidores ainda estão bem. Irmãos, existe um tempo determinado para Deus, para todas as coisas. O apóstolo Paulo escreve, ele os punirá, os que não conhecem a Deus e que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão a pena da destruição eterna e separação da presença do Senhor e da sua majestade e do seu poder. Mas quando isso? Versículo 7. Ele vai dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a todos nós também. Isso acontecerá quando? Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado no céu com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Então, tem um tempo determinado, irmãos. Tem um tempo determinado para o alívio daquele que está sendo perseguido, e tem um tempo determinado para aqueles que estão perseguindo. Qual é esse tempo? Quando o Senhor Jesus for revelado no céu com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Esse é o tempo. Porque muitas vezes, irmãos, nós corremos o risco de viver como Asaf. Você lembra do Salmo 73? O que aconteceu no Salmo 73? O Asaf, ele olha e ele vê a prosperidade do ímpio. Ele vê a alegria do ímpio.
Ele vê o ímpio tendo tudo do bom e do melhor. E ele fala, meus pés quase desviaram, eu quase tropecei. Porque eu tirei os olhos do Senhor e eu passei a ver como os ímpios vivem. Isso é um perigo para nós que somos a igreja, irmão. Isso é um perigo para nós que somos a igreja. Porque talvez a gente olhe assim hoje, eu olhe e eu vejo irmãos sendo mortos em vários países do mundo por causa do nome de Cristo. E ao mesmo tempo eu olho para o ímpio e eu vejo o ímpio bem. Eu olho para o ímpio que está perseguindo a igreja e eu vejo o ímpio bem. Mas meu olhar tem que estar nas Escrituras, irmãos. Porque as Escrituras dizem. E as Escrituras dizem que o Deus que vai punir os ímpios é o Deus que vai dar alívio para o seu povo. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo a Escritura dizendo que os ímpios, eles vão ser o Senhor vai juntá-los, vai juntar a ambos, vai juntar o salvo como trigo e armazenar no celeiro, e vai juntar o ímpio como a palha e queimar no fogo. O salvo como um trigo, ele vai ser armazenado no celeiro. E o ímpio, como a palha, vai ser queimado no fogo. Só que tem um detalhe que eu queria frisar, meus irmãos, para a gente não ter essa visão, de maneira nenhuma ficar com essa visão de um Deus que muitas pessoas têm, que é um Deus perverso. A justiça de Deus, irmãos, a justiça que Deus irá aplicar sobre o ímpio, não é uma justiça, não é uma retribuição de vingança, de uma vingança mesquinha, ou um Deus que se ira emocionalmente, sabe, como os homens fazem e saem fazendo justiça com as suas mãos. Não é isso. A justiça de Deus não tem a ver com isso. A justiça de Deus não está baseada na emoção de Deus, não. Deus se irou e agora Ele vai fazer isso. Não é dessa forma. Deus, Ele não chega ao nível que nós humanos chegamos. Não é desse tipo a justiça de Deus. Ele não perde seu autocontrole nem explode em ira como homem. Deus exercerá a justiça e não vingança. Essa justiça de Deus, ela vai ser exercida, sim, porque a palavra de Deus diz que Ele é um Deus justo. Esse é um dos atributos de Deus que nós estudamos em algumas quartas-feiras atrás, quando estávamos estudando os atributos de Deus. Essa destruição que Deus exercerá sobre os ímpios, irmãos, é apenas o castigo imposto por um juiz perfeitamente justo sobre aquele que deliberadamente violou sua lei. É assim que Deus agirá. Deus agirá como um juiz que executa a sua pena de forma consciente e justa, perfeita, sem ira no coração. Mas não deixará de aplicar essa justiça. Quando eu ensinava aqui sobre os atributos de Deus, e um dos que eu falei foi esse, né, que foi a ira de Deus, nós ponderamos aqui que a ira de Deus, irmãos,
não é uma ira contaminada pelo pecado como a nossa. A nossa ira é uma ira contaminada pelo pecado. Na justiça de Deus, na ira de Deus, não existe pecado. Não é uma justiça. A justiça de Deus não será uma justiça contaminada. A ira de Deus está ligada à sua justiça, à execução da sua justiça. Ou seja, ira justa. Por quê que Deus exercerá a sua justiça? Porque o homem deliberadamente, ele viola a lei de Deus todos os dias. Deliberadamente. Quando o homem rouba, ele afronta a lei de Deus deliberadamente. Quando o homem adultera, ele quebra a lei de Deus deliberadamente. Quando o homem mente, deliberadamente ele afronta a lei de Deus. E é por isso que esse Deus, ele exercerá a sua justiça. Ou seja, essa retribuição de Deus punindo o ímpio é a retribuição, é a aplicação da sua justiça. Não pense você de maneira diferente. Quando Deus punir o ímpio, vai ser simplesmente o Deus Todo-Poderoso aplicando a sua justiça naqueles que deliberadamente pisaram na sua lei, pecaram contra a sua lei, erraram contra a sua lei. Amém? Mas da mesma forma, ele também, da mesma forma que ele aplicará a sua justiça sobre o ímpio, sobre aqueles que perseguem, ele também dará alívio para aqueles que são perseguidos. Em Lucas 13, nós vemos quando o Senhor Jesus, falam para ele sobre quando Pilatos ele derrama ali o sangue de alguns galileus juntamente com os seus sacrifícios, né? Nós não sabemos bem o que aconteceu ali, só sei que algumas pessoas estão indo oferecer sacrifício no templo e são mortos. Aquelas pessoas são mortas e o seu sangue se mistura, né? Na verdade, a palavra diz, com o sangue dos seus sacrifícios. E algumas pessoas vão falar isso para Jesus. E a resposta de Jesus é surpreendente. Em vez de ser solidário com aqueles que foram mortos, o Senhor Jesus faz uma pergunta para aqueles que vão, e ele diz o seguinte para aqueles que vão falar para ele: você acha que os galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido esse destino? Digo-vos que não, mas se não se arrependerem, todos vocês serão de igual modo perecereis. Todo aquele que não se arrepender, irmãos, o que o Senhor Jesus está querendo dizer todo aquele que não se arrepender, ele vai perecer. Pessoas não vão deixar de ser punidas porque são boazinhas. Pessoas não vão deixar de ir para o inferno porque são boazinhas, porque são pessoas legais. Não. Pessoas morais, pessoas boazinhas vão ser punidas. Porque não é porque nós somos bonzinhos, irmãos, que o Senhor vai nos salvar. Não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós somos pessoas morais. Porque pessoas morais, elas pisam no sangue de Jesus. Pessoas boazinhas, elas pisam no sangue de Jesus da mesma forma.
Aqueles homens sobre os quais caiu a torre de Siloé, eles não foram, a torre não caiu por cima deles porque eles eram piores do que outras pessoas. O Senhor vai punir todo aquele que rejeita o seu filho. Porque é em Cristo que nós somos salvos. É por Cristo que nós somos salvos. Então a rejeição a Jesus Cristo já é o suficiente, irmãos, para que o homem seja condenado. Porque a única forma de o homem não ser condenado é ele estando em Jesus Cristo. Aqueles homens, aquela igreja de Tessalônica, ela não estava sendo salva porque era uma igreja composta de pessoas bacanas. Não é isso. O testemunho de Paulo é que a fé e o amor daqueles irmãos crescia além do limite. O testemunho de Paulo sobre aquela igreja era a sua fé. Era uma fé verdadeira. Uma fé tão verdadeira que mesmo a perseguição, que mesmo a morte, não fazia com que aqueles irmãos negassem o nome do Senhor Jesus. Não é porque eles eram pessoas boas e morais. É porque eles eram pessoas que verdadeiramente tinham uma fé genuína em nosso Senhor Jesus Cristo. A ponto de serem mortos por causa desse nome. Quando Jesus, irmãos, ele fala daquele dia, em Lucas 21, 22, ele vai tratar o dia da sua volta como dia de vingança. Em Mateus 25, 41, 46, esse Jesus que muitos fazem dicotomia entre o Deus do Novo e o Deus do Velho Testamento, sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, olha: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos, e estes irão para o castigo eterno. É Jesus falando aqui. É o Senhor, fala do próprio Senhor Jesus. Mateus 25, do 41 ao 46, Jesus vai fazer esse discurso aqui. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós não podemos estar enganados de forma nenhuma. Pastor, ontem ele postou um texto muito interessante no grupo da igreja. Tem pessoas que falam de eleição, mas não falam de santificação. Achei fantástico aquele texto que o pastor postou. Muitas vezes nós estamos falando de eleição. E muitas vezes não estamos falando de santificação. Ficamos só na base da eleição. Não existe eleição, irmãos. Não existe eleição se não há santificação. Não adianta nós sairmos por aí batendo no peito e dizendo: eu sou um eleito. E a nossa vida não reflete Cristo. A nossa fé não reflete Cristo. Pastor, o que é uma fé que reflete Cristo? Uma fé que reflete Cristo é uma fé que não nega Cristo em atitudes. Uma fé que reflete Cristo é uma fé que não nega Cristo no meio dos amigos do trabalho, no meio dos amigos da faculdade, no meio dos amigos da escola. Uma fé que reflete Cristo, ela reflete Cristo em todos os ambientes. Uma fé que reflete Cristo, ela está presente em todos os momentos da nossa vida. Tem pessoa que se diz um eleito, mas quando está no meio dos amigos do trabalho que são ímpios, ninguém sabe que ele é um eleito, ninguém vê eleição na vida dele, porque não vê santificação. E se não vê santificação, não vê eleição. Isso é uma falácia, irmão. Isso é falácia. Eleição sem santificação é falácia.
Mas aí no domingo dentro da igreja, quando passa pela porta, coloca sua máscara de eleito e se comporta como tal. Cuidado, irmãos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Essa vai ser a voz que o ímpio vai ouvir. Essa é a voz que o ímpio irá ouvir. Nós não queremos ouvir essa voz. Se nós somos eleitos, vivamos como eleitos, nos comportemos como eleitos. Porque o mesmo Deus do antigo, sabe aquele Deus que acabou com o mundo com o dilúvio? Conhece ele? É o mesmo Deus que irá voltar, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Não existe outro. Os liberais como alguns que nós conhecemos, que dizem que Deus não vai punir o pecado, que não acreditam que Deus vai punir o pecado, eles falam isso. Nós vemos pastores de grandes igrejas com a Bíblia na mão, desfazendo o que a Bíblia diz. Nós vemos pastores com a Bíblia na mão, mas falando que Deus não vai fazer o que ele está falando que vai fazer. Dizendo como é que Deus pode fazer isso. Irmãos, Deus destruiu 2 cidades, Sodoma e Gomorra, por causa da sua iniquidade. Deus destruiu, Deus derramou fogo e enxofre sobre aquelas 2 cidades. Deus destruiu o mundo com um dilúvio por causa da iniquidade. Deus tirou um povo do Egito e uma geração inteira ficou 40 anos rodando no deserto por causa da blasfêmia contra o nome do Senhor. E você consegue pensar no teu coração, então, que Deus não irá punir aquele que pisa o sangue do seu filho? Versículo 10. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram no nosso testemunho. Quando ele vier, irmãos, 2 coisas vão acontecer. Primeiramente, Cristo vai ser glorificado em seus santos. Deus será glorificado através dos crentes de uma forma nunca vista, pois nós crentes somos chamados nessa vida para glorificar a Deus e para manifestar a glória de Cristo. É para isso que nós somos chamados. E na glória da ressurreição, desfrutar então as recompensas e a comunhão com o Senhor. Primeira coisa que irá acontecer quando ele voltar. Cristo vai ser glorificado na sua igreja. Porque é para isso que o Senhor nos chamou para sermos a sua igreja. Para glorificarmos o seu nome. Cristo será glorificado, Deus será glorificado através de Cristo, através dos crentes, de uma forma nunca vista antes. Essa é a glória da igreja. A igreja ela pode sofrer aqui, irmãos, e ela vai sofrer. Ela vai ser perseguida.
A igreja vai sofrer por causa do nome de Cristo. Só que Cristo será glorificado através da igreja. E Cristo, ele tem um galardão para a igreja. A igreja receberá o seu prêmio será o prêmio de alívio e viver para sempre em comunhão com o seu Senhor. Então, o alívio da igreja não está nessa terra. O alívio da igreja não é aqui. Mas o alívio da igreja, de estar em comunhão com o seu Senhor, gozando para sempre, será quando o Senhor vier. E é isso que aquela igreja de Tessalônica entendeu. Coisas que muitos crentes, que se dizem crentes hoje, não entendem. E qualquer motivação é motivação, como diz o pessoal, para saltar do barco. Sabe por que muitas vezes salta do barco, irmãos? Porque a fé não é genuína. A fé não é genuína. E quando a fé não é genuína, o que acontece é das pessoas, quando sofrem perseguições ou aflições, elas saírem. E eu lembro de uma passagem que o João diz assim: saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Só que tem um detalhe, irmãos. O crente será premiado no julgamento de ovelhas e bodes. Os crentes, ovelhas, entrarão no reino. E os bodes receberão o castigo a eles destinado. Então são 2 pontos. Primeiro ponto, o Senhor será glorificado na sua igreja. Segundo ponto, os santos serão premiados nos julgamentos entre ovelhas e bodes. Eles entrarão no reino e os bodes receberão o castigo a eles destinado. Então nós precisamos ter em nossos corações uma coisa: Deus não anula nenhum dos seus atributos. O mesmo Deus que é amor é o mesmo Deus que Hebreus vai dizer que é justiça e fogo consumidor. Amém? Então ele tanto demonstrará o seu amor como exercerá a sua justiça. E ele não vai deixar de ser Deus por causa disso. Como ele não deixou de ser Deus quando ele puniu Sodoma e Gomorra, quando ele puniu o mundo antigo. Porque, mais uma vez, o mesmo Deus que é amor, sabe aquele Deus que é soberano, aquele Deus que é santo, onisciente, onipresente, sabe? Que nós estudamos há algumas semanas atrás. É o mesmo Deus que é amor, mas que também é justiça e fogo consumidor. Não se engane. Não se engane. Versículo de número 11. Aí o Paulo vai dizer o seguinte: consciente disso, oramos constantemente por vocês. Consciente de todas essas coisas que nós falamos até agora, ele diz: consciente disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda obra que procede da fé. Aqui o Paulo, ele entendeu uma das principais, né, irmãos? Ele entende uma das principais responsabilidades de um pastor fiel, que é orar pelo seu rebanho. E assim, chegar no recurso divino do poder e o propósito de Deus. A oração dele aqui é para que Deus torne os tessalonicenses dignos de entrar no reino. Tem irmãos ali, e nós vamos ver no capítulo 3, no verso 6 mais à frente,
que está andando indignamente, que não está andando de maneira digna. Então ele ora para que Deus faça todos eles dignos de entrarem no seu reino. Porque não é que o irmão tem fé, não tem fé. Mas quando nós olharmos depois no capítulo 3, verso 6, vamos dar uma lida. Capítulo 3, verso 6, da mesma epístola. Diz assim: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Ou seja, tem pessoas, não é uma igreja perfeita. A igreja de Tessalônica é uma igreja que tem fé, mas não é uma igreja perfeita. Nós vamos ver que tem irmãos andando desordenadamente, de maneira como não deve andar. E ele ora para que esses irmãos então se afastem dessas pessoas que estão andando de maneira errada, de maneira desordenada. E a oração dele aqui é para que o nosso Deus os faça dignos. Pois tem irmãos ali dentro que estão andando de maneira errada. Tá? Ou seja, o Paulo aqui ele ora por maturidade, irmãos. Ele ora por maturidade daquele povo, porque ele entende que a santificação, como a justificação, só vem através da graça soberana de Deus. E não, embora não sem a obediência humana. Então, a oração é para que aqueles irmãos amadureçam, tenham maturidade e entendam que existe também uma parte que é a ação nossa na santificação. Nós temos responsabilidade na santificação. Nós já fomos eleitos, já fomos justificados, mas ainda estamos sendo santificados. Então, se alguém está andando desordenadamente, precisa se santificar. E a santificação, irmãos, é algo que é responsabilidade nossa. Claro que sem a ajuda do Santo Espírito seria impossível. Mas por que você pode se santificar hoje? Porque o Espírito de Deus habita dentro de você. Então você, através do Espírito de Deus, você pode então santificar a sua vida. Como que eu santifico a minha vida, pastor? Se afastando do mal, vivendo a palavra de Deus, vivendo segundo a vontade de Deus. Eu me aparto do mal, eu vejo o mal, eu me afasto dele e santifico a minha vida. Apartai-vos do mal e apegai-vos ao bem. A oração do Paulo, então, pelaquela igreja, é que as pessoas tenham maturidade, criem cada vez maturidade. A igreja precisa amadurecer. Nós precisamos amadurecer. Quando eu era menino, eu agia como menino. Quando passei a ser homem, eu deixei as coisas de menino. Você continua sendo menino ou você já passou a ser homem? Nós precisamos amadurecer, irmãos. Nós precisamos, como verdadeiros cristãos, amadurecer. E assim, versículo 12: o nome do nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado em vocês. O nome do Senhor será glorificado em vocês. E vocês nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual o propósito final da oração de Paulo aqui então? Não era para que eles, mas para que o nome do Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus, fosse glorificado em suas vidas. Essa era a oração de Paulo. Amadureçam para que o nome de Cristo seja glorificado na vida de vocês. Pois esse deve ser o desejo profundo do povo do Senhor. Nós, como igreja, o desejo do nosso coração precisa ser ver o nome do Senhor glorificado através das nossas vidas. O nome do Senhor glorificado através da vida da igreja. Precisamos ter esse desejo em nossos corações, irmãos.
não é para a minha glória, é para que o nome do Senhor seja glorificado através de mim. Que as pessoas olhem para mim e através de mim elas deem glórias ao Senhor. Hoje nós vivemos um papel bastante inverso, infelizmente, com relação a algumas igrejas, a alguns ajuntamentos que se dizem se ajuntar em nome de Cristo. Ao invés do nome de Cristo ser glorificado, ele tem sido blasfemado através de muitos. Muitos maus testemunhos, muitos ajuntamentos que se dizem ser em nome de Cristo, mas não são. Em vez de trazer glória para o nome do Senhor, tem trazido vergonha. E a preocupação da igreja, ela precisa ser o nome de Cristo glorificado. O Paulo, ele fecha esse texto lembrando aos seus leitores que a capacidade de glorificar o nome de Jesus Cristo vem somente através da graça do nosso Deus e de Cristo. Como a própria salvação, tudo na vida do cristão é por graça e favor imerecido. Então, somente através da graça de Deus, o nome de Jesus Cristo ele pode ser glorificado em nossas vidas. Se o Senhor não derramar a sua graça sobre nós, não podemos viver uma vida de santificação. A graça do Senhor, ela nos capacitará a viver uma vida onde Cristo é glorificado através de nós. Não é por nossos méritos, não é porque nós somos melhores, mas porque o Senhor derramou a sua graça sobre nós, sobre a sua igreja. Então o nome de Cristo ele pode ser glorificado através da igreja, através do seu povo. Gostaria de trazer uma pequena e talvez uma aplicação que eu já falei durante todo o texto, toda a leitura. Precisamos entender uma coisa. A nossa regeneração, ela precisa nos refletir em nós uma vida de santificação. Porque se nós não vivemos verdadeiramente uma vida de santificação, nós precisamos ter dúvidas, olhar verdadeiramente se um dia fomos eleitos por Deus. Amém? Eu sou um eleito, pastor, mas eu continuo vivendo como antes. Isso não é possível, irmão. Não é possível alguém que nasceu de novo continuar vivendo a mesma vida que vivia antes. Se não existe santificação na sua vida, ou na minha, nas nossas vidas, talvez nunca tenha havido eleição. Talvez nunca tenhamos experimentado a justificação em Cristo Jesus. Pastor, mas eu não consigo ser... Não estamos falando aqui de perfeição. Nós não estamos falando de uma coisa chamada perfeição. Porque a santificação, irmãos, ela é uma coisa gradativa. Ela é uma coisa que vai acontecendo na nossa caminhada. É maturidade. Nós vamos amadurecendo. Agora, se nós continuamos sendo as mesmas velhas criaturas de sempre, talvez nós não tenhamos experimentado verdadeiramente o que é ser regenerado. Se não experimentamos o que é ser regenerados, nunca fomos eleitos. Também nunca fomos justificados. Amém, meus irmãos? Porque a regeneração, eleição, regeneração, justificação, tudo isso vai nos levar a uma vida de santificação. Todos são passos que nós vamos experimentando em nossas vidas, que vão nos conformando, nos transformando à imagem de Cristo. Quando você olha para você tem visto uma pessoa que está sendo transformada à imagem de Cristo? Você enxerga isso em você?
Pastor, eu era horrível naquela área, mas Jesus me transformou. Pastor, eu era horrível naquela outra área, mas hoje eu não sou mais, porque Jesus me mudou. Pastor, o meu coração era um coração cheio de ódio e hoje não é mais. Eu sou uma pessoa que, olha, não consigo guardar ódio no meu coração. Jesus trabalhou nessa área na minha vida, pastor. Então você está experimentando algo que nós chamamos de santificação. Amém, meus irmãos? Nós estamos sendo transformados à imagem do Filho. E a palavra de Deus diz que assim como Ele é, nós seremos. Não é agora, mas seremos. Amém? Creia no teu coração, irmãos. Creia no teu coração que o Senhor é poderoso para fazer em nossas vidas tudo mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Se você tem dificuldade em áreas da tua vida, irmãos, peça a Deus. Pastor, eu preciso mudar aqui, mas eu não consigo. Vá a Deus em oração, irmãos. Coloque diante do Senhor. Fale, Senhor, eu quero mudar aqui porque eu sei que isso não te agrada. Senhor, eu quero deixar de sentir isso no meu coração porque eu sei que isso não te agrada. Eu preciso mudar, Senhor. Eu preciso melhorar. Amém, meus irmãos? O que nós temos que fazer é buscar ao Senhor. Não ficar inerte, não ficar conformado. Eu sou assim mesmo. Isso é conversa de ímpio, né? Isso é conversa de ímpio, irmão. Eu sou assim, vou continuar assim. Então, irmão, tu tem um problema na tua vida. Tu tem um problema na tua vida e possivelmente um deles é a questão da humildade, de saber que precisa melhorar. Amém? Que o Senhor nos ajude nas nossas dificuldades. Que o Senhor nos ajude na nossa fé. A igreja de Tessalônica não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja onde a fé dos irmãos cada dia aumentava mais. Que a nossa fé seja como aquele grão de mostarda, que é uma das menores das sementes, mas que quando germina, se transforma numa árvore gigantesca, que os pássaros, inclusive, fazem ninho nos seus galhos. Amém? Vamos ao Senhor em oração nessa manhã.